Muitas empresas hoje em dia são tão importantes que não conseguimos viver sem elas e seus serviços. São de extrema importância para todos nós. É como se nós não pudéssemos viver sem ela. Mas nem todos têm a mínima noção de como elas começaram. Conheça agora 7 ideias que valem bilhões. YouTube. Como uma simples e brilhante ideia de fazer um local onde as pessoas poderiam guardar os seus vídeos e compartilhar com pessoas próximas, como familiares e amigos, nasce o YouTube, uma plataforma onde as pessoas poderiam compartilhar seus momentos gravados em forma de vídeo. Lançado em 14 de fevereiro de 2005 e já no ano seguinte eleito como a melhor invenção do ano, o YouTube começa a ganhar destaque e logo em seguida ele é comprado pelo Google por 1,5 bilhões de dólares. Hoje o YouTube pode ser considerado uma máquina de faturamento de dinheiro. Se ele não fosse controlado pela Alphabet, seu valor seria em torno de 75 bilhões de dólares, ou até mais que isso. O faturamento no ano de 2013 foi de 1,5 bilhões de dólares, demonstrando assim toda a sua força e potência de quanto uma ideia simples pode render se bem utilizada. Sem falar que o YouTube hoje é uma das formas mais utilizadas de entretenimento e divulgação. Com 1,5 bilhões de usuários, o YouTube perde apenas para o Facebook. Hoje, sua importância não pode e não consegue ser desconsiderada. Todas as marcas almejam ter uma boa imagem no YouTube e, para isso, sempre estão lá de olho no que os YouTubers e canais estão falando para que elas possam se aliar e patrocinar os mesmos para fazer sua divulgação. Netflix. Em 29 de agosto de 1997, a Netflix trabalhava com fitas VHS, mas não vamos falar dessa parte. Vamos realmente citar a parte em que ela tem a genial ideia de distribuir o conteúdo em forma de stream, sem que o usuário precise baixar o conteúdo para seu aparelho ou alugar. Essa forma de transmissão fez com que a Netflix virasse um sucesso estrondoso. Em 2007, ela começa a distribuir o conteúdo em forma de stream, mas somente em 2010 ela começa a distribuir de forma internacional, sendo o Canadá o seu primeiro mercado e logo em seguida se expandindo para todo o mundo. A Netflix teve um faturamento em 2016 de 8,3 bilhões de dólares e o seu valor de mercado está estimado acima de 70 bilhões de dólares. A sua simples mudança de ideia de mercado fez com que deixasse de ser uma empresa nacional para ser uma empresa internacionalmente conhecida e popular, principalmente entre os jovens. Twitter. O queridinho entre muitos brasileiros, o Twitter foi lançado em 15 de julho de 2006, a época em que os blogs faziam muito sucesso. E é exatamente isso. O Twitter nasce como uma plataforma de microblogging, uma forma diferente de blog, onde as pessoas se cadastram para receber atualizações constantes, desde que as mesmas solicitassem para recebê-los. Tudo acontece em tempo real. Os textos não poderiam passar de 280 caracteres ou 280 letras, entre outras palavras. Hoje o Twitter já conta com 328 milhões de usuários em todo o mundo, valendo cerca de 11,3 bilhões de dólares. No último trimestre de 2016, o Twitter alcançou a marca de 589 milhões de dólares. No final do mesmo ano, seu faturamento foi de 2 bilhões. Esse é um caso de como uma ideia bem simples pode virar uma ideia de sucesso e onde as pessoas passam a amar. Instagram. Num pódio entre os mais usados entre os brasileiros, o famoso aplicativo de fotos, o Instagram, está entre um dos aplicativos mais usados em todo o mundo. Criado como um meio de compartilhamento de imagem, onde se poderia ser armazenada e compartilhada com as pessoas que seguem você, o Instagram traz a ideia genial para quem gosta de fotos. Exclusivamente de fotos. Só que ele não é simplesmente isso. Hoje o Instagram conta com uma base de usuários de mais de 700 milhões de usuários, chegando a seu 800 e alguma coisa. Atualmente, não só imagem, mas vídeo também, até certo tempo, para ser compartilhado no aplicativo, como mais um meio chamativo para a base de usuários. O Instagram foi criado em 6 de outubro de 2010 e comprado pelo Facebook em abril de 2012 por 1 bilhão de dólares. Se o Facebook não fosse seu controlador atual, o Instagram estaria valendo em torno de 25 a 50 bilhões de dólares. O WhatsApp. Um dos casos mais recentes de sucesso mundial é o WhatsApp. O aplicativo de mensagens instantâneas, o famoso WhatsApp, foi criado no ano de 2009 como um simples aplicativo que mandava e recebia mensagens de textos. Como naquela época mandar mensagem de texto só pelas operadoras que cobrava caro e ainda limitava os pacotes, nasce a brilhante ideia do aplicativo WhatsApp. Um aplicativo rápido,
básico, instantâneo. Possível mandar mensagem de texto, de voz e fazer até chamada. Tudo isso desde que você esteja conectado simplesmente à internet, que não era já uma novidade. Não durou muito, o WhatsApp virou febre por todos os lugares e o Facebook logo notou seu destacamento e o comprou por 16 bilhões de dólares em 19 de fevereiro de 2014. Se hoje ele não fosse e não estivesse na mão do Facebook, ele estaria valendo em torno de 100 a 735 bilhões de dólares. Isso mesmo que você ouviu. Ele provavelmente seria a empresa mais cara do planeta, ultrapassando a Apple. Isso baseado em alguns sites e pesquisas. O WhatsApp atualmente conta com uma base de usuários de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, demonstrando o tamanho do seu favoritismo. Atualizando, esses dados estão mais atrasados. Atualmente, o WhatsApp conta com uma base de usuário ainda maior do que isso. Facebook. E como deixar de fora dessa lista o tão famoso Facebook? Lançado em 4 de fevereiro de 2004, o Facebook nasceu com o propósito de fazer uma ligação entre universitários. Inicialmente, só universitários da Universidade de Harvard. Logo em seguida, ele foi se expandindo para as outras universidades dos Estados Unidos. E nos anos seguintes, ele começou a virar uma febre. Expandiu-se para os estudantes do ensino médio e logo em seguida para todos. Ele logo conseguiu uma legião de usuários enorme, sendo a primeira rede social a atingir 1 bilhão de usuários. O Facebook conseguiu matar esmagadoramente toda a sua concorrência, como Twitter, como aqui no Brasil, que foi o caso do famoso Orkut, entre outras que existem e existiam na época. Era simples, essa simples ideia de ligar e unir universitários, que é o Facebook, hoje em dia tem 2 bilhões de usuários. No ano de 2015, o Facebook rendeu 17 bilhões de dólares. No último trimestre de 2017, ele vendeu 10 bilhões 328 milhões de dólares. E o seu valor de mercado é de exatamente 500 bilhões de dólares. Isso é uma marca extremamente alta, se você contar que a empresa foi criada há apenas 15 anos atrás, como uma simples e ingênua rede de comunicação entre universitários. Agora pense e reflita. Google. Google. Impossível não deixar em primeiro lugar a brilhante e genial ideia de organizar todo o conteúdo da internet. Todos conhecem o Google. Se não o conhece, o chamam de a própria internet. O Google é uma incrível ideia que foi lançada em 19 de setembro de 1998. Como seu propósito de organizar toda a informação mundial e tornar facilmente acessível, lançado como um motor de busca, o Google traz vantagens que os motores de busca da época não conseguiam fazer. Isso trouxe as pessoas para usá-lo com frequência e preferir cada vez mais o seu serviço de organização. O Google continuou crescendo. Existiu um momento em que seus criadores simplesmente quiseram vender por achar que ele tomava muito tempo, mas eles não tinham a mínima noção da mina de ouro que eles estariam na mão. Todos os dias, bilhões e bilhões de pessoas acessam o Google para pesquisar os mais diversos tipos de conteúdo, e sua facilidade e o seu modo de pesquisa e ranqueamento de página trouxe a modernidade da internet de um modo nunca visto antes. Isso atraiu um público cada vez maior, e isso só fez com que sua base de usuários continuasse num acelerado ritmo de crescimento, trazendo assim a publicidade junto com ele. Ela se tornou uma gigante de publicidade e sua expansão só continua crescendo até os dias atuais. No mercado, hoje em dia, o Google vale em torno de 667 bilhões de dólares. Ele teve o seu rendimento em 2015 de 74 bilhões de dólares. Em 2016, 89 bilhões. E no último trimestre de 2017, foi de 27 bilhões de dólares. Um simples buscador que nasceu no ano de 98, hoje em dia é uma empresa que vale mais do que $500 bilhão. É isso aí, se gostou do vídeo, deixa um comentário, curta e compartilhe para o crescimento do canal. Volto o mais rápido que puder. Valeu!